Bom, a gente vai continuar a leitura do livro Zumbi Assombra Quem, mais uma parte. Hoje a gente vai ler 2 capítulos. O primeiro capítulo que a gente vai ler se chama Limonada Quente. E ele tem uma ilustração curiosa ao lado. O capítulo está aqui e aqui está a ilustração. Vou deixar ela compartilhada para vocês. Então vamos lá. Limonada quente. É alta a noite e Candê percebe Manta abrir a porta. Sabe que é a mãe pelo barulho no jeito de rodar a chave. Com seus bonecos, o menino aguardava os mais velhos. Virá outra história com o mel da melodia? Mais desenhos de palavras para Candê colorir com o giz de cera dos ouvidos? Manta passou no quintal para recolher do varal as peças brancas que tio Brabinho esfregou no tanque. Candê ia pedir outra história de quilombo. Tinha sono e guardou seus cavalos e bonecos com o limão cortado debaixo do travesseiro. Veio pancada. Ia dormir gemendo no choro. O motivo seria seu pé sujo no lençol limpo? Tomou um cascudo da mãe sem que a mãe tomou um cascudo sem que a mãe pelo menos o ouvisse? Engoliu a pocinha de lágrima no canto da boca e as palavras que não pôde pronunciar. Mais que o vergão da chinelada na bunda, doeu o tijolo das palavras que não disse, sufocando sua goela. Como dormir asfixiado na fumaça das sílabas que nem nasceram? Como? No travesseiro úmido, sentia um navio enferrujado atracando na cabeça e um banzo de marinheiro solitário. Por que apanhou? Porque era um metido que não se misturava com ninguém na escola? Porque era um chatinho encrenqueiro que não sabia brincar e que xingou o Germano e a professora antes de sair correndo levando o vento no bolso? Porque era o Maria vai com as outras que se envolve facinho com a meninada bocadura e perguntadeira da rua? Por quê? Por quê? Nem pensava se o motivo era o limão que manchou a fronha e jogo de lençol. Tudo novo que o tio bordou. Também não soube que aquela pancada corroeu o coração da mãe, carcomendo os ossos do peito e pesando na mordedura do feijão. Não soube que ela remoía o distrato enquanto girava a colherinha do café. Aquela chapuleta na bunda de Candê pesou tempos no seu queixo e até congelou seus olhos. Com o remorso, tentava abotoar o seu vestido e trancava as janelas. Eu nem ouvi o menino, eu nem ouvi o que meu filho queria dizer. Na bordoada, Manta tinha chegado com seus miolos cozidos, a cachola gasta com os perreios do serviço. De manhã, viu um devedor atravessando a rua para não passar em sua porta. O da paçoca vendida fiado, o da dívida vencida há mais de 2 semanas. De tarde ela ouviu garrafas se estilhaçarem quando seu pulso fraquejou, carregando o quinto engradado cheio do dia, e depois ainda furou o pé, num caco, quando varria o piso. No começo da noite, outra limpeza. Um freguês desconhecido largou o banheiro com um cheiro asqueroso e ela, sempre exigente na higiene, desviava do chão melado enquanto desinfetava a privada e a parede que o porco deixou suja de marrom antes de levar o rolo de papel higiênico que nem usou. E por fim, baixando a porta do bar, indo embora para acarinhar Candê e ouvir suas filosofias, chegaram fiscais, exigindo documentos que nem existiam. Sugeriram umas moedas dos seus bolsos de trás, discretas, para silenciar o caso. Manta, aperreada por canetas e carimbos do atendente no seu boteco onde era gerente, contadora, fornecedora, lixeira, faxineira, atendente e vigia,
A moça do dia ali, a paciência do dia ali evaporou. E como aquelas roupas do varal, e aquele lençol novinho e manchado. Mas, durante o ciclo inteiro daquela lua, a bordoada na criança inflamou sua mente. O seu grito de cala a boca emperrava o passo, agulhava no estômago a pergunta se era preciso bater na sua joia, chamada Candê. Foi um mês com eco de faca sem corte, esfregando e lanhando por dentro. O menino rodou na cama, feito ponteiro de relógio, num pesadelo acordado. Então, sacou o meio limão e o deixou no beiral da janela. Ele não lembrava o que aprendeu com o tio Prabim sobre limão tirar ou deixar mancha. Lembrava que podia queimar os dedos no sol, o mesmo sol azedo e concentrado da casca para dentro. O raio de sol seria azedo também? Pensava numa luz salgada. Zumbi lhe traria um limão, adoçado para o teu corpo, suco fresco para o calor. Limão que funcionaria num estilingue ou arremessado com a mão. Candê jogaria longe o limão e a tristeza. A fruta ia passar da lua e explodir no sol. Aí choveria limonada. Limão de limpar as vergonhas que invadiram sua corrente sanguínea. Os dedos da saudade espremiam o limão no seu coração. Saudade da avó, que lhe protegia dos ralos da mãe. Mas também sabia que, para compensar, quando Dona Cota Irene brigava, era um redemoinho de lixa. Mandava empurrando com a voz, ditava castigo, e no balaio vinha a ladainha de 2 horas que Candê escutava caladinho. Dormiu. Candê dormiu. Pela manhã, não esqueceu a bronca, nem a presepada, mas o rombo da tristeza passou, e a bunda nem doía mais. Mais tarde, já se encaixava entre as pernas e colares da mãe, para noticiar as descobertas do dia. O próximo capítulo se chama A Cabajuara. O bairro do Cabajuara era um panelão de sotaques variados que se mantinham de geração em geração, mesclados com os tons e o garganteio de outros quintais. Havia quem falava: "Deixa a porta aberta!" com R do caipira paulista. E tinha gente que falava: "Deixa a porta aberta!" com R falado em carioquês. A ponta da língua dobrada no céu da boca. Nas bocas dali flutuavam e mordiam muitos sotaques quilombolas de chãos e colinas distantes, sotaques que perseveravam nas ladeiras, terrenos baldios e dentro de casa, passados de bisavó para avó, de vó para tio, de tio para sobrinha. E mesmo que o caçula, mais pequerrucho, nunca tivesse amassado a terra dos seus antepassados, ainda mantinha na orelha, na goela e nos lábios o arrasto ou o martelo de cada jeito de falar que veio de longe para aquela quebrada, para o Cabajuara. Sotaques que hoje se ouvem em cada esquina e no falatório dos bilhares e pelas cadeiras das calçadas. Na mesma rua, uma fartura de origens. Uma moradora vinha acostumada com açaí, jacarés e piranhas nas histórias ribeirinhas da cidade. Escolada na canoa eram palafitas, igarapés e rios enormes, onde não se avistava a outra beirada, montada em árvores gigantes que despontavam no meio da água larga, com copas que formavam ilhas no meio do verde azul amazônico. Já outro morador, antigo do Cabajuara, vinha de sertão nordestino,
e havia trepado muito em árvores retorcidas e tristonhas da seca. Mas também tinha adoçado muito as vistas com as borboletas azuis e os arco-íris das florestas em tempo viçoso de chuvarada. Já tinha pego muita canga de jumento e misturado muito pequi com arroz na panela. No couro havia se vestido, comido e trabalhado. Ainda havia morador do Cabajuara que vinha de família de planícies geladas do sul, onde aprendeu a flechar montado em cavalos bravos, a charquear carne em varais e espetos e a construir casas de madeiras tão vedadinhas que não deixavam frestas para pulgas entrarem de lado. Entre a época das chácaras antigas e o tempo dos loteamentos do Cabajuara, o povaréu botou bicos de luz, encanou água depois que construíram poços com baldes puxados na manivela, socou os caminhos de lameira e arruou as trilhas. Montaram vendas de sabão e de chinelo, tendas para negociar telha, tapioca e jogo do bicho. Gente do norte, dos quilombos de Oriximiná, de Barreirinha, do Mar Abaixo, gente do sul, dos quilombos de Mostarda, da Casca e de Palmares do Sul, gente dos dentros e mares nordestinos, do quilombo do Pau d'Arco e de Rio dos Macacos, do Caldeirãozinho e de Conceição das Crioulas. A avó de Candê muito dizia: "Tá vendo onde você dorme, menino? Há 30 anos, aí era um poço. Sabe onde você se banha? Ali era um barreiro. Era um barreiro só, e vinha uma escadinha com corrimão de corda para chegar lá em cima na rua. Bati cada degrau e cascalhei." Assim, ela ensinava com os pés na salmoura, os tornozelos tão inchados que pareciam bexigas cheias de macarrão, e lembrava as épocas vividas ali, de acordo com a face dos cobradores passados. Nos ônibus onde pedia para lhe despertarem quando falasse um ponto para chegar no primeiro dos 2 hospitais onde batia o cartão no ponto. E dali, para outro trabalho, chinelava 1 hora antes de fazer seu plantão madrugadeiro todo de pé. Que hora dormia, dona Coterene? No fundo do quintal, beira de córrego, a avó plantou goiabeira e abacateiro, pôs balança nas árvores e cuidou de manjericão e alfavaca, muito boldo e alecrim nos tijolos e latas de tinta que tinham virado vasos. Teve época de rabanete e beterraba que cultivou e descavou espantando galinhas. Mas seu xodó era a mangueira, que plantou, viu pititica e depois frondosa. Nos seus galhos via a miragem de Minas Gerais. Na sua paisagem de dentro ainda verdejava um tapete de montanhas. Lá de onde veio na carreira, onde aprendeu a receber bem quem tinha morros demais no caminho e desanimava a regressar. Dali, o gosto de bem receber e prosear, será? E de dividir feijão com couve, angu e quiabo, cafezinho com queijo, será? Manta já tinha contado a Candê que Dona Cota Irene trabalhou anos em 2 empregos, 8 horas por dia em cada um, que a avó saía com 2 aventais, um de cada hospital, onde carregava caixas de ampolas, seringas e esparadrapos, ela a atendente de enfermagem que virava os doentes de bruços para limpá-los com algodão. Mas Manta nunca havia falado da avó em roça e em quilombo. Já havia dito de pá, de enxada, das bolhas nas mãos de sua velha mãe, tirando barro e erguendo muro de arrimo quando a moradia passou de pau para alvenaria.
mas não havia contado da perseguição de cavalos ao avô de Candê, da jagunçagem futucando terra em Minas Gerais, exigindo comprar lotes de Mocambo por mixaria, expulsando toda a gente para a longura dos bairros levantados com casca de gesso. Já havia falado de Dona Cota Irene, dividido um ovo cozido entre seus 3 filhotes remelentos, mas nunca havia dito da traição de uma quilombola que ajudou numa emboscada tramada em Minas Gerais para matar o avô numa laje de cachoeira. E o quilombola cagueta ganhou uma biboca com porcos e casa de farinha num canto de latifúndio que ali depois cercou de paisagem. Manta já tinha contado histórias de Dona Cota Irene consertando chuveiro e liquidificador de clientes amigos. Povo do Cabajuara mesmo, no bonde que levava para o centro. Bonde onde também costurava bolsos e golas dos aventais das colegas por um troquinho. Mas Manta nunca havia dito que os 2 tios de Candê, que eram seus irmãos Mambi e Messejã, eram mocinhos, ainda mocinhos, se meteram na rodoviária para nunca mais retornar. Fugiram. Um de botas e mochila com caneca amarrada na alça e o outro só de bermuda e com um jaquetão amarrado na cintura. Um com moedas num lenço enfiado na palmilha, o outro com bolsos furados e sem nenhum tostão. Só 2 pães com manteiga atados na cinta. E Dona Cota Irene nunca mais viu seus filhos. Mas, por décadas, rezou a chama de sua vela no beiral da janela, com uma xicrinha de café no pires, a chama tremida, iluminando um bilhetinho de bem-querança com o nome dos filhos sumidos, Mambi e Messejã, tios de sangue de Candê, companheiros de infância de Prabim, nas traquinagens do Cabajuara velho. Por hoje é só.